Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui mais uma vez para estar gravando sobre Salmo. Mas antes de começar o vídeo, já peço meus amados amigos que se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar do Salmo 3. Salmo 3, esse salmo ele vai falar sobre... Salmo 3, ele vai falar sobre Davi confia em Deus na sua adversidade. Em outra tradução, lá vai falar a oração pedindo ajuda a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse salmo. E esse salmo, o contexto, a parágrafo aqui em cima já fala: Davi confia em Deus na sua adversidade. E esse salmo ele também vai falar sobre quando Davi fugiu diante da face de Absalão, ou seja, do seu filho, que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 15 em diante, vai falar sobre essa história, para que nós venhamos entender um pouco. Esse salmo vai falar no momento que Davi foge, que Davi foge de Jerusalém por causa do seu filho Absalão, que ele se levanta contra o seu pai, coloca o povo contra Davi. E nós vamos começar a ler para nós entender. O primeiro versículo vai dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus amados queridos, esse salmo ele fala de Davi quando Absalão tenta tomar o trono do seu pai. Então Davi foge de Jerusalém. Davi sai da cidade. Davi sai daquela cidade por causa do seu filho Absalão, que ele e outros se levantaram contra o rei. Então o rei, o seu próprio filho vai contra o seu pai, que era o rei.
Então Davi sai, Davi foge de Jerusalém. E se você quiser saber mais sobre essa história, é só ler segundo livro de Samuel, o capítulo 15. Você lê ele completo. E no versículo 13, do versículo 13 em diante vai falar sobre quando Davi sai. E interessante que nesse salmo ele vai estar dividido em quatro pontos específicos. O primeiro ponto que nós podemos analisar é o reconhecimento da adversidade. O reconhecimento da adversidade. Que no versículo 2, versículo 1 e 2, a qual nós limos, ele vai dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. O salmista está dizendo: são muitos que se levantam contra mim. Aí ele ainda diz: muitos dizem da minha alma, ou seja, da vida. Alma se refere vida, né? Aí ele vai dizer: muitos, não há salvação para ele em Deus. Mas Davi, ele vai falar algo muito interessante no versículo 3, aonde no versículo 3 ao versículo 6 vai falar sobre a profunda confiança em Deus. Então aqui Davi agora vai falar, Davi vai se expressar a confiança em Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que ele vai falar é: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Ele fala aqui, ele olha, vê a confiança. Ele diz que o Senhor é a sua confiança. Mesmo inimigos, mesmo seu próprio filho se levantando contra o seu pai. Louvado é o nome do Senhor. Por isso que Davi é o segundo coração de Deus. E ele vai continuar dizendo: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aí ele vai dizer no versículo 6, no 5, ele diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentasse. Então veja que Davi, mesmo na adversidade, mesmo perdendo seu trono, mesmo saindo de Jerusalém, ele dorme, ele fica tranquilo, e ele acorda, e ele ainda diz que o Senhor, era quem sustentava ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não terei medo de 10 milhares. Veja a confiança de um homem, de pessoas que suspiram contra mim, ao meu redor. Então muitos, até mesmo muitos, suspiravam contra Davi, que estava ao seu redor. Mas ele diz que não teria medo, porque tem um escudo que era Deus, e tinha um escudo que era Deus, e o Senhor sustentava ele. Aí o versículo do 7 ao 8 vai falar da oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus. O salmista vai falar da oração pelo livramento que Deus tinha dado a Davi. E o reconhecimento da soberania de Deus. Ou seja, ele vai dizer: levanta-te, Senhor, salva-me. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. E ele diz no final: a salvação vem do Senhor,
sobre todo o povo seja a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando ninguém ajudou Davi, Deus foi o seu escudo. Quando Davi nada tinha de valor financeiro, Deus foi a sua glória. Quando ninguém o estimulava, Deus em pessoa o estimulava a erguer a cabeça. O que eu quero dizer para você, meu amado, através desse salmo: quando ninguém te ajudar, quando ninguém der nada por você, confie em Deus, porque Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Quando ninguém, louvado seja o nome do Senhor, quando ninguém der nada, louvado seja o nome do Senhor, quando Davi nada tinha de valor financeiro, Deus foi a sua glória. Então, quando você não tiver nada, louvado seja o nome do Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, porque Ele é a tua fortaleza. Ele é quem pode segurar em tuas mãos nos momentos difíceis. Veja que Davi estava agora num momento muito difícil da sua vida, sendo, louvado seja o nome do Senhor, caluniado, sendo saído da cidade de Jerusalém, a qual ele foi levantado como rei por causa de Absalão, do seu filho, que colocou em seu coração o orgulho que queria ser rei. Que Absalão, se não me fala a memória, era o terceiro filho de Davi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ninguém estimular você, Deus, Ele vai estimular. Deus, Ele vai erguer a tua cabeça. Quando muitas pessoas quererem colocar você para baixo, levante a sua cabeça. Ergue os seus olhos. A Bíblia diz: eleva os meus olhos aos montes de Sião. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É essa palavra que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que Davi estava confiante. A Bíblia diz que Davi, eu já falei, Davi é do segundo coração de Deus. Davi é segundo coração de Deus, porque Davi amava a Deus, Davi confiava em Deus, Davi colocava a sua confiança em Deus. Sei que Davi também errou, Davi cometeu pecados, Davi cometeu adultério, mas Davi se arrependia, Davi colocava a cara no pó, Davi ele pedia perdão ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Então, meus amados, essa é a reflexão de hoje que eu deixo para os meus amados. Quando, louvado seja o nome do Senhor, quando ninguém ajudar, Deus vai te ajudar. Deus vai segurar em tuas mãos. Ele vai dar ordem aos anjos ao teu favor e vai te ajudar, porque Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é aquele que reina, Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então confie nesta palavra, que esta é uma palavra profética para a tua vida e a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ninguém der nada por você, dobre seu joelho e creia no Senhor, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele te ama. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra que nós venhamos meditar nesse salmo e venhamos aprender os ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu já quero, louvado seja o nome do Senhor, agradecer a cada um dos meus irmãos. E mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um e até a próxima. No próximo, mais um salmo abençoado
para a glória do Senhor e até a próxima.